Vamos começar? Não estude mais de 1 hora seguida sem fazer isso aqui. Calma, não é hack milagroso, não é receita de café. É só um vídeo prático, direto, que vai ajudar os seus estudos. Nós vamos falar hoje sobre a importância dos intervalos entre os estudos, os pequenos intervalos, os intervalos entre os rounds de estudo. Calma que vai ficar mais claro assim que você assistir o vídeo até o final. E aí você sabe como as coisas aqui funcionam, né? Não precisa deixar o like, não precisa se inscrever, não precisa compartilhar ainda. Vê o vídeo até o final, vê se você gosta, vê se eu vou te ajudar de verdade. E aí sim, você deixa seu like, se inscreve e até compartilha com alguém que fala que não consegue estudar por muito tempo, que eu tenho certeza que esse vídeo vai ajudá-lo. Primeira coisa, a gente precisa entender como o nosso cérebro funciona. Ele naturalmente começa a perder foco, capacidade de absorver informações depois de uma sessão de 40 a 60 minutos de estudos. Então, nem é muito produtivo. Na verdade, eu diria que é humanamente impossível você ficar estudando por longos períodos, sei lá, 3, 4 horas seguidas. Porque, como eu disse, depois de 40 a 60 minutos, isso depende de pessoa para pessoa, é natural que você perca o poder de absorver o conteúdo que você está estudando, de entender as coisas que você está estudando. É como se você começasse a resolver questões e aí sabe quando você erra aquela questão que você fala assim, cara, mas eu sei esse assunto, não sei o que aconteceu, o que me deu aqui que eu marquei a alternativa errada. E aí, você tem que entender que o seu cérebro até absorve informação por um tempo, mas ele aprende mesmo, ele consolida aquilo que você acabou de ter contato nos descansos. Então, esses intervalos, 40 a 60 minutos que você está absorvendo informação, é necessário que eles sejam seguidos de um período ali, um curto período de tempo, de 8 a 10 minutos, de descanso, até para o seu cérebro poder absorver, consolidar aquilo que você acabou de aprender, aquilo que você acabou de ler, se a gente está falando aqui dos nossos estudos. E aí, sabendo disso, eu vou dar o meu exemplo de como eu organizei os meus estudos na prática. Eu sempre sentava para estudar e eu fazia rounds de 50 minutos, que era quando eu observava que eu já começava a perder um pouco ali o poder de concentração, o poder de absorver informação, e fazia umas pausas de 10 minutos. Então eu fazia isso por 3 vezes seguidas. Então vamos lá, um round de 50 minutos estudando. Podia ser lendo doutrina, podia ser lendo a lei, podia ser fazendo questões, lendo jurisprudência, 50 minutos. Aí eu parava e descansava 10 minutos. Voltava para mais um round, mais 50 minutos, mais 10 minutos de descanso. E ainda fazia um terceiro round, mais 50 minutos e descansava mais 10 minutos. E aí, depois desse terceiro round, eu geralmente já começava a ficar meio cansado, dependia do dia. Se eu tivesse tranquilo, eu ainda fazia um quarto round, então mais 50 minutos. E aí, na hora do terceiro ou do quarto descanso, considerando, né, como eu estava no dia, às vezes eu estava mais cansado, às vezes eu estava menos cansado, eu fazia um descanso um pouco mais longo, que poderia ser de 15 a 20 minutos. E aí, quando eu fazia esse descanso mais longo, eu voltava novamente para mais um round de 50 minutos, seguido de 10, mais um round de 50, seguido de 10, e aí eu ia vendo, ia dosando de acordo com o que eu estava absorvendo, se eu estava indo bem, se a cabeça ainda estava boa, se ainda estava em condições de estudar. E aí, não quer dizer que você precisa fazer isso que eu estou falando, round de 50 minutos com descanso de 10. O que eu estou falando com vocês aqui sobre essa capacidade do cérebro de manter foco, de manter atenção em rounds de 40 a 60 minutos, isso são estudos que fizeram, eles pegam amostras da população, só que não significa que todo mundo é absolutamente igual. Talvez para você funcione melhor com rounds de 40 minutos, talvez com rounds de 60 minutos, talvez em vez de um descanso de 10, você prefira fazer descanso de 8 minutos, talvez de 15 minutos, talvez na sua pausa longa, você prefira fazer, em vez de 20 minutos, 25, 30 minutos, não tem problema nenhum. Olha o que eu falei com vocês quando eu estava contando a minha história. Eu sempre ia me observando. Será que eu estou bem? Será que 50 minutos é o ideal para mim? Será que 60 minutos? Será que 40? Até aquela técnica Pomodoro que eu não gosto de estudar, acho que é 20 ou 25 minutos e depois fazer pausas de 5, eu acho intervalos muito curtos e para mim não funciona, mas até ela eu testei para ver o que se aplica a mim. A gente, claro, tem aquela noção, né, de que não é possível que eu vou ser a pessoa no mundo que vou começar a estudar 3 horas seguidas, 7 horas seguidas, sem precisar descansar. Eu não acredito nisso.
Todo mundo está mais ou menos na média ali, por isso que é bom a gente se orientar por esses estudos que acabam pegando uma boa amostra da população. Mas também a gente não é exatamente igual a todo mundo, tem que ver o que funciona melhor para cada um. E aí, isso geralmente, quando a gente observa, quando eu observo meus alunos, a ausência desses pequenos intervalos geralmente é o que impede a pessoa de ter um bom dia de estudos. Imagina, em vez de você estudar 50 minutos e parar 10, você tem que estudar 2 horas seguidas. Aí você deu uma coça, exigiu demais do seu cérebro nessas 2 horas e você fica absolutamente cansado, sem qualquer ânimo, sem qualquer possibilidade de seguir estudando o resto do seu dia. Às vezes você ainda tinha 4 horas naquele dia para estudar, às vezes você tinha o dia inteiro para estudar, mas não conseguiu, simplesmente porque você não planejou esses períodos de descanso. Pode chamar de descanso intra-estudo, pequenos intervalos. Eu gosto de chamar de descanso entre rounds. Cada momento que eu estou estudando, que seriam 50 minutos de leitura focada, de atenção focada, eu gosto de chamar de rounds. Mas pode chamar do jeito que você quiser. Só que eu não sei nem se eu vou chamar aqui de dar um alerta ou de se eu vou chamar a atenção de vocês mesmo, dar bronca, porque eu tenho certeza que 90% dos meus alunos cometem esse erro. Eu estou falando com vocês que a gente vai fazer rounds, períodos de estudo focado, 40, 60 minutos no máximo, que eu estou recomendando, e 10 minutos, 8 minutos, 15 minutos, 20 minutos, 30 minutos de descanso. Descanso mental. É hora de deixar o seu cérebro organizar as informações. Ficar rolando o feed, ficar mexendo no celular, não é descanso. A cada momento que você vê um videozinho curto, que você curte alguma coisa, que você troca uma mensagem ali com seu crush, qualquer coisa que você está fazendo no celular, você não está descansando a sua mente. Na verdade, você está mandando para sua cabeça mais estímulo, mais informação. Lembra qual que era a lógica? 40 minutos, 60 minutos da gente absorvendo informação, adquirindo conhecimento. 10, 15, 20, 8, vai depender de cada um. Os minutos que você vai fazer de descanso é o momento do seu cérebro ficar tranquilo e organizar o conhecimento. Tanto que na minha época, quando eu estava estudando para concurso, eu estudava mais períodos longos no dia, às vezes eu ficava descansando assim, olhando pela janela, ficava observando a paisagem, às vezes ficava deitado na minha cama olhando para o teto. Olhando para o nada. O máximo que eu fazia eram tarefas repetitivas, tarefas manuais que não me exigiam muita capacidade mental. Quer ver? Às vezes eu ia lá, lavava a louça do café, ficava lá 10 minutinhos, lavando, sem pressa, nada de ficar mexendo no celular, nada de trazer mais informação. Eu sei que quando eu falo isso, sempre tem alguém que fala assim, pô, mas o celular, o Instagram, o TikTok, o YouTube me descansa enquanto eu tô aqui. Na verdade, você tem essa falsa sensação de descanso. Que só para ver esse vídeo aqui que eu estou falando com vocês, você tem que entender o que eu estou falando, você tem que compreender, você tem que absorver essas informações. Então, isso não é descanso. Hora de descanso é hora de deixar o seu cérebro trabalhar ali no sentido de consolidar as informações. Não é hora de dar mais informações para o seu cérebro. E quer ver como é que fica mais ou menos assim um dia de alguém que respeita esses momentos de pausa para poder consolidar o que aprendeu? Aí eu vou mostrar para vocês a plataforma que chegou para dar a vocês o total e pleno controle dos seus estudos. joaomarcelooliveira.com.br. Pois olha isso aqui, ó, ferramenta de calendário disponível para todos os meus alunos, qualquer que tenha sido a sua escolha. Você vai aqui, ferramentas, calendário e ó, a pessoa que já estava rastreando um tempo de estudo, digamos que ela tinha ficado 120 minutos dando doutrina de PDF, tá errado, meu querido. A gente gosta de rounds, 40 a 60 minutos. No máximo, seguidos de 10, 8 a 10 minutos de descanso, igual a gente falou nesse vídeo. Mas isso aqui é uma conta simulada que eu uso para mostrar para os meus alunos. Então, ó, é por isso que quando eu mostro para eles aqui, ó, teve aula ontem, estava mostrando como é que a gente usa o calendário para fazer o cronograma de estudos, olha só. É bom a gente deixar espaços aqui entre as tarefas. A rigor era melhor deixar esse estudo de direito administrativo mais ou menos assim, ó, vai estudar de 8 às 9, já considerando aqui que ele vai tirar esses 10 minutinhos para estudar e depois ele volta para mais um round de direito administrativo. Pode ser mais um round de direito administrativo, às vezes a pessoa gosta de estudar uma matéria de manhã, uma de tarde, e aí é de direito financeiro a mesma coisa, ó, vai estudar de dia, vamos colocar umas 2, depois vai estudar direito ambiental, então ficaria mais ou menos assim. Ou claro, você pode fazer aqui, deixar sua manhã inteira reservada para estudar direito constitucional e quando você for fazer o rastreamento do tempo, ó, você pode botar aqui, eu colocaria os 50 minutos e vamos supor que eu vou estudar questões de direito constitucional hoje. Iniciar o meu rastreamento
Olha como é que à medida que vocês vão inserindo atividades aqui, tempo de estudo no nosso sistema, isso vira a tabela de desempenho. Você pode ir comparando semana a semana, e aqui deixei até para incluir para vocês depois, talvez você tenha que ler o capítulo 10 de administrativo. E você vai fazer isso até quando? Até sábado. Sábado, aí pode botar 7 horas da manhã. Tá aqui sua tarefinha micro criada, olha só. E ela vira aqui uma tarefa no painel de desempenho e você pode simplesmente chegar aqui, quando você cumprir a sua tarefa, isso vai refletir na sua tarefa de desempenho. Beleza? joaomarcelooliveira.com.br. Como sempre, eu agradeço a atenção de todos vocês e até o próximo vídeo.